Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Às vezes, muitas vezes, têm dificuldade para resolver um problema, uma situação-problema, tá? Por quê? Porque às vezes não foi ensinado direito, eu não sei trabalhar com equação, não, nada disso. A equação é apenas um passo. Como que você vai fazer, a estratégia que você vai fazer é apenas um passo. Quando você se depara com a situação problema, muitas vezes você salta etapas para se chegar na resposta daquele problema, tá? E para a gente resolver problemas, a gente tem que seguir. Eu vou dar como sugestões 4 etapas. 4 etapas muito simples. Primeira delas, entenda o problema. Leia o problema. Nesse entender, nós vamos colocar 2 coisas. Primeira, o que o problema está pedindo? O que ele está querendo? Qual que é a pergunta dele? Segundo, quais são os dados que o problema nos dá? Tá? Então, depois de entender o problema, você vai, de fato, escolher a estratégia. Para cada problema, para cada situação, você tem que ver qual a melhor estratégia para resolver, tá? Não precisa ser equação, sistema de equações, equação, não precisa, tá? Você tem aí, como heurística de pensamento, você tem tentativa e erro, que é o chute, fazer uma lista, faça uma lista sistemática. Então, tem várias estratégias heurísticas para você resolver um problema, tá? Terceiro ponto, resolva. Depois de ter escolhido, você resolve. E aqui que é o grande erro de muitos alunos que têm dificuldade para resolver um problema. Vocês já vão na terceira etapa, tá? Tem que entender o problema primeiro, escolher a melhor estratégia. Tá? Às vezes uma equação não é a melhor estratégia para resolver um exercício rápido. Você que está tentando Enem aí, vestibular, até você montar o problema, não pensa, para um pouquinho. Às vezes tem uma estratégia mais direta para resolver o problema, tá? E quarto, e muito importante também, verifique, tá? Eu vou colocar aqui um exercício, uma situação, problema, muito simples, tá? E nós vamos passar por essas 4 etapas. Em um teste, 5 pontos, tá? Em uma prova, um teste aí, 5 pontos foram concedidos para cada resposta correta. E 3 pontos foram deduzidos para cada resposta errada. Kiko respondeu 14 questões e marcou 30 pontos. Quantas perguntas ele respondeu corretamente? Então, às vezes, se você não lê com cuidado, dá um nó na cabeça. Então, primeira etapa, entenda o problema. O que o problema quer? Primeiro ponto, para entender o problema. Quantas perguntas ele respondeu corretamente? Opa, pronto, guarda isso. Segundo, o que o problema me dá? O problema te dá quantas respostas que o Kiko respondeu. Quantas questões que o Kiko respondeu, tá? Dessas que o Kiko respondeu, ele respondeu alguma quantidade ali. Algumas ele acertou, algumas ele errou, tá? Outra informação que o problema deu. Ele marcou 30 pontos nesse teste. E como que se pontua? Como que foi considerado os pontos nesse teste? Para as questões corretas, para cada questão correta, ganha-se 5 pontos, tá? E para cada questão errada, tá? Perde-se 3 pontos. Então, entendemos o problema. O que o problema dá e o que o problema quer saber. As informações do problema é o que ele quer saber. Agora, segundo passo, nós vamos escolher a estratégia. Eu vou usar 2 estratégias aqui. A primeira dela é montar um sistema de equações. Eu só vou conseguir, veja bem, meus caros alunos,
Qual que é a dificuldade de muitos aí? Montar o sistema. Mas só vai montar se você entender o problema, pegar o que o problema deu. Depois de entender, aí sim, nós vamos montar um sistema. Então, escolhi montar o sistema. Para o final, eu vou dar outra estratégia para vocês. Tá? Vou ensinar outra estratégia simples também, que nem precisa montar sistema. Tá? Bom, então vou montar. Eu tenho duas situações nesse problema. Duas ideias nesse problema. Quais são? Primeiro, pontos. Quantos pontos? Eu tenho duas quantidades. Quantidade de pontos, tá? E quantidade de questões. Ele fez 14 questões e marcou 30 pontos, tá? Então, vou começar por aí. Eu vou chamar de X a quantidade de acertos que o Kiko fez. Quantas questões que quantas questões que o Kiko acertou? Não sei. X. Quantas questões que o Kiko errou? Não sei. Y. Tá? Então, X vai me representar um número. Esse número é a quantidade de acertos. O Y vai representar outro número que significa a quantidade de erros. Galera, para cada questão correta, ele ganha 5 pontos. Então, se ela acertou uma questão, 5 pontos. Se ela acertou 2 questões, 2 é 5. 10. Se ela acertou 3 questões, 3 é 5, 15. E assim sucessivamente. Então, sendo X a minha variável, é o que vai variar. Eu não sei quantas questões, mas eu vou representar por 5x quantos pontos que ele acertou, quantos pontos que ele vai ganhar. Então, x, quantidade de acertos, 5x pontos por questões corretas, tá? Pelas questões que ele acertou, ok? E eu vou tirar, ele perde ponto, ele perde 3 pontos por cada questão errada, tá? Então, vou chamar aí de 3x. Então, pontuado aí cada questão, cada ideia, eu vou conseguir agora montar o meu sistema, tá? Então, se x representa a quantidade de questões que o Kiko acertou e y a quantidade de questões que ele errou, então a quantidade de questões que ele fez, o problema me deu 14. Então, quantidade de acertos mais quantidade de erros, x mais y é igual a 14. E a outra informação, ele marcou 30 pontos. Eu sei quantos pontos é que ele ganhou? Não sei. Quantos pontos que ele ganhou? 5x. Eu sei quantos pontos que ele perdeu? Não sei. 3x. Eu sei que os 30 pontos que ele ganha vai ser o quê? Os 30 pontos que ele marcou vai ser quantidade de pontos que ele acertou. E eu tiro ali quantidade de pontos que ele perdeu nessa prova. Tá aqui montado o meu sistema, tá? Então, para a gente poder, eu vou usar aqui para resolver esse sistema, tá? O método da adição. Eu vou somar isso daqui, tá? Mas para eu somar, eu vou mexer um pouquinho nessa minha primeira linha aqui, ó, nessa minha equação, ok? Por quê? Eu vou anular uma das variáveis, ou x ou y, tá? Eu vou anular aqui o meu y, ele está menos 3. Então, eu vou transformar esse cara aqui em 3y. Para isso, eu preciso multiplicar todo mundo por 3. Eu posso fazer isso, professor? Pode, tá? Uma vez que isso aqui é uma equação, isso aqui é uma balança de pratos. O que está nesse prato está equilibrado aqui. Se eu triplico a quantidade do 14, posso fazer isso? Posso, mas a balança ela vai desequilibrar. Fica mais pesado aqui, tá? Então, para voltar a equilibrar, eu preciso triplicar a quantidade do x e do y também. Então, eu posso triplicar aqui. A minha equação ela vai continuar
equilibrada e não vai mudar o sentido, o valor do meu x, o valor do meu y. Eu só vou ter mais quantidades de x, mais quantidade de y e, consequentemente, mais quantidade do 14 aqui nessa minha balança. Então, vai ficar assim, ó, 3x mais 3y igual a 42. Agora, eu, usando o método da adição, eu somo aqui 3x mais 5x, 8x, 3y menos 3y, 0, 42 mais 30, 72. 8 vezes quanto que dá 72? Então, x igual a 9. Então, matei a minha questão. Ele acertou. Quem que representava a quantidade de acertos? Era o meu x. Então, ele acertou 9 questões. Tá? Então, escolhi a estratégia e resolvi. Agora, eu vou para a quarta etapa. Vou verificar se ele acertou 9 questões. Tá? Ele acertou 9 questões. Então, ele errou. Tá? Ele errou 5 questões. Tá? Ele errou 5 questões. E, de fato, x mais y, quantidade de acertos, mas a quantidade de erros, dá exatamente a quantidade de questões que ele respondeu. Ele respondeu 14 questões. Vamos ver agora se bate em relação à pontuação. Se ele acertou 9 questões, e para cada questão correta, ele ganha 5 pontos. Então, 9 vezes 5, 45. Tá? Menos, para cada questão errada, ele perde 3 pontos. 5 vezes 3, 15. Então, ele vai perder 15 pontos, que dá aí 30 pontos. Então, está correta a quantidade de acertos. Ok? Bom, 4 etapas. Pessoal, sigam essas 4 etapas. Aqui eu vou mostrar para vocês uma outra estratégia, que é a tentativa e erro. Dadas as informações do problema, vai tentando e errando, tentando e errando até chegar à resposta. Imagina que ela acertou 7. Então, consequentemente, ele errou 7, porque ele respondeu 14 questões. 7 mais 7, 14. Porém, nessa perspectiva aqui, tá? Ele vai ganhar 35 pontos, menos 21 pontos. Então, ele marcou 14 pontos. Então, não verifica isso aqui, ok? Vamos imaginar, então, que ele acertou 8. Se ela acertou 8, ele errou 6, tá? Então, ele vai ganhar 8 vezes 5, 40 pontos, e vai perder, para cada questão errada, ele perde 3 pontos, ele vai perder 18, 40 menos 18, 22. Então, não confere com a situação do problema. Ok, vamos passar para a terceira. Vamos chutar de novo. Vamos imaginar que ele acertou 9. Ele acerta 9, então, consequentemente, ele erra 5. Ok, 9 mais 5, 14 questões. Vamos ver em relação à pontuação, tem que dar 30. 9 questões corretas, então ele ganha 9 vezes 5, 45. 5 vezes 3, 15, 45 menos 3. Opa, 45 menos 15, 30 pontos. Ok, então a resposta aí, ele acertou 9 questões pela condição do problema. Ok, galera? Então é isso. Qualquer coisa, deixa uma perguntinha aí para mim, qualquer dúvida. Valeu, obrigado, fiquem com Deus.